Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito feliz em estar de volta depois de uma rápida passagem em São Paulo, onde estive pregando por 2 dias e também conhecendo uma realidade que é muito importante para a nossa igreja, um instituto chamado IBTE, Instituto Brasileiro de Transformação pelo Ensino, que fica ali junto à Cracolândia, trabalhando com pessoas da comunidade, pessoas que estão em vulnerabilidade, foco principal deles, crianças em vulnerabilidade social. Hoje, atingindo mais de 200 crianças e, naturalmente, suas famílias, pessoas que têm um culto também no sábado, onde toda a comunidade é convidada para participar. Estivemos nesses dias, eu, pastor Mário e o Binho, conhecendo o trabalho deles, porque penso que os órfãos, as viúvas, pessoas que estão no nível que a gente pode ajudar enquanto igreja, precisam de uma atenção especial porque estão no coração de Deus. Amém? Amém. E ali foi um passo muito importante para nós. Eu sei que você orou por mim, por nós, esteve conosco, pessoas falavam comigo ainda no WhatsApp: pastor, estou orando por você. Ainda hoje, enquanto chegava e enquanto o culto acontecia, até nos visitantes aqui, a gente falando, pessoas dizendo: pastor, estive orando por vocês. Irmãos, vimos coisas muito importantes para serem consideradas na nossa vida. Movido por isso, eu quero falar hoje sobre um tema que você vai entender melhor quando eu explicar. Eu vejo você. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer: eu vejo você. Vira para o outro aí. Pode parecer interessante, mas tem gente que não vê, mesmo olhando. Tem gente que não escuta, mesmo que passou aqui o som pelo ouvido. Mas eu quero embasar essa história que eu vou contar para vocês, e essa mensagem, essa reflexão, a partir de Marcos capítulo 6, verso 7. Eu quero ler com os irmãos e em seguida vou começar a falar algumas coisas aqui. Então, Marcos capítulo 6, você pode encontrar a partir do verso 7. Eu vou saltar alguns versos para chegar no espaço exato que eu quero. Então está lá na tela, você pode acompanhar também. Depois do 7 a gente vai para o 12. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Verso 12: e saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Verso 32 agora. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram
primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E o verso 34, leia comigo, por favor, 1, 2, 3. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu queria ler mais uma vez esse verso 34 com você. Pode ser mais forte, mais bonito. Você, como quem está crendo mesmo que você está lendo, tá certo? Vamos lá, 1, 2, 3. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém. Fecha seu olho mais uma vez. Põe sua mão no peito, no coração, para que você faça uma oração verdadeira para o Senhor com você. Você e Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que eu oro agora nesse momento. Nós oramos. É que o Teu Espírito Santo ministre a cada coração. Nesse coração que aqui eu toco, para que o Senhor fale exatamente aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor, enquanto eu falo, ministre, ensine, lembre de coisas, corrija coisas, inspire, ilumine, para que nós possamos fazer transformações em nosso interior e em nossa conduta, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu voava, às vezes eu leio, às vezes eu durmo, não sei o que é que você faz num voo. Mas dessa vez eu senti o desejo de olhar os filmes que ali estavam disponíveis naquele voo, né? Hoje o avião tem Wi-Fi, ele disponibiliza algumas coisas. Eu vou ver o que é que está passando. E me interessei por um filme que normalmente não é mais o que eu busco assistir. Mas eu sabia que eu teria alguma coisa interessante para ver. Todo mundo elogiava, ficção científica. E é Avatar 2. Eu tinha assistido quando foi lançado, anos atrás. E quem viu esse filme? Quem viu? Muita gente viu, né? Então, mesmo sendo um filme de ficção, ele é bem interessante. Tem muita coisa interessante no filme. E ali me chamou a atenção algo que eu já tinha visto no primeiro, e se repetiu no segundo, uma frase. A frase é: eu vejo você. Se você preferir em inglês, I see you. Em francês, não vou dizer francês. Em libras, pronto, aí. Gente, que interessante, porque a maneira que eles falam isso, inclusive eles usam libras, viu, lá também, no filme. Eu não sei se é a mesma, né? Mas eles usam uma gesticulação também no filme. E é intrigante porque você fica, às vezes, apegado à palavra, às palavras. Eu vejo você, pode dar uma conotação para quem não viu o filme, de uma coisa muito óbvia. Eu estou vendo você. Mas não é esse o entendimento. E aí para me certificar que eu estava entendendo correto o que estava no filme, eu busquei na internet algumas falas. Encontrei 3 que eu achei interessantes. A primeira foi da Thalita Freitas. E ela diz assim, que eu vejo você era a frase pela qual os personagens do filme manifestavam seu amor. Mas ao contrário do que se pensa, o profundo significado de eu vejo você já era conhecido de alguns povos antigos. Olha que coisa interessante, eu não sabia disso. Na África do Sul, por exemplo, mais especificamente nas tribos de Natal, a expressão Sawubona, que é na língua deles, que representa isso, eu vejo você, é o olhar mais atento
para o interior das pessoas. Interessante. Um olhar para o interior das pessoas. E aí, eu fui procurar um cristão falando alguma coisa. Eu encontrei uma fala do Rubem Amorese, falando assim: certamente somos sensibilizados por uma saudação dita, eu vejo você. Ele está se referindo ao filme. Quando ela atinge lá dentro da alma um anelo secreto, o de ser visto. O de ser visto. E ele explica, e eu não vou ler mais, mas é a ideia de que muitas pessoas não são vistas. A vida passa, as pessoas passam por elas, mas elas não são vistas. E ele diz, eventualmente nem nos damos conta do fato de que ansiamos por atenção. Nós também ansiamos por atenção. Trata-se de uma sede da alma, que a faz suspirar, sem que saibamos por quê. Talvez ela suspire por amor e significado. Talvez ela anele ouvir, como Jesus ouviu: tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Rubem Amorese. E por fim, um comentarista ainda de cinema. Também peguei pessoas diferentes, né? E ele disse assim: eu vejo você é sinônimo de você existe. E é importante para mim. Eu te respeito. Eu te valorizo. E toda a minha atenção está com você. Eu vejo você e me permito descobrir suas necessidades, vislumbrar seus medos, me aprofundar nos seus erros e aceitá-los até. Eu aceito você como você é, porque você faz parte de mim. Puxa, aprendi muito com essas pessoas, viu? Você não? É fato, irmãos, que às vezes a gente perde a capacidade de enxergar as pessoas. Eu quero falar 3 coisas do texto que nós lemos. A primeira delas é que nós precisamos ver. Vira para quem está do seu lado e diga assim: veja. Diga aí para quem está atrás, diga para mais gente: veja. A Bíblia mostra isso, irmãos. Tudo que falei aqui, com outras palavras, a Bíblia já tinha falado. A Bíblia é profunda nisso. O texto que nós lemos é um texto que se destaca. O verso 34, saiu Jesus, viu uma grande multidão, e o que, irmãos? Teve compaixão deles. Jesus não simplesmente olhou, Jesus enxergou. Jesus olhou para a alma dessas pessoas, o semblante delas. Jesus teve compaixão, e já falei aqui, quando preguei compaixão, em pouco tempo vai estar disponível para você ver também no YouTube. Temos atualizado o nosso canal do YouTube, só com as mensagens. Vai aparecer lá a playlist compaixão também, se não já apareceu. Mas, queridos, eu já falei que isso, as entranhas, isso é um sentimento, isso é uma coisa, porque a Bíblia fala de amor como atitude. Eu não preciso sentir nada por ninguém para ter uma atitude de amor. Atitude de amor. Eu posso, inclusive, exercer o amor quando eu não estou sentindo nada, mas por uma consciência cristã, por uma atitude que me leva a fazer algo de bom para alguém. Isso é amor também. É mesmo sem sentir aquele impulso que vem das entranhas, como a compaixão é, como é o caso de Jesus aqui, que olhou e viu as pessoas, viu o sofrimento delas, viu o quanto a alma delas estava aflita, olhou para nós, olha para mim, olha para você, e nos enxerga, e tem compaixão. Esse é o olhar de Jesus. O quanto isso está em nós, irmãos.
quanto um filme secular pode nos ensinar mais até do que a prática de muitos cristãos que tem sido indiferente, que tem deixado passar vidas, pessoas na sua vida. E aí eu me lembro, quero ilustrar isso melhor, com Lucas capítulo 10. A parábola do bom samaritano, quando Jesus explica, e o verso 25, Lucas 10, a partir do 25 eu vou ler com os irmãos, é muito importante, essa parábola é muito importante, porque Jesus está explicando algo que ele é central, não é periférico, é central na vida cristã. Nós precisamos enxergar isso. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, veja, a intenção dele não era boa, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele estava fazendo uma pergunta com uma segunda intenção. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E o verso 27 diz: respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É o café, né? Que eu já falei aqui, irmãos. Por isso que eu amo café. E ao teu próximo como a ti mesmo. Quem não entendeu o café, eu vou explicar. Eu soltei, né? Agora tem que explicar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, C. Amarás de toda a tua alma, A. Tá certo? Olha aí, estou chegando. Amarás de todas as tuas forças. E amarás ao Senhor de todo o teu entendimento. Seria o E. Café. C, A, F, E. Uma linguagem que anos atrás eu falava já para os jovens isso. E está na internet aí circulando. Tem alguém que também pegou, captou a mesma ideia. E já está falando. Mas é isso. Só que aí Jesus conta uma história. Eu gosto das histórias de Jesus. E ele diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Porque Jesus disse: faça isso, você viverá. O verso 30 diz: respondendo Jesus disse, ele está explicando sobre o amor. E ele disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Houve ali um assalto, houve ali uma violência, e a pessoa ficou quase morta ali. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, um pastor, um líder, um sacerdote, e vendo, que é um vendo diferente, passou de largo. Talvez ele só enxergou, mas não foi o ver que a gente está falando. Passou longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, também enxergando só, passou de largo, passou longe. E aí o verso 33, meus irmãos, olhe bem isso. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Esse enxergou. Esse viu a dor daquela pessoa. Teve compaixão, mas não ficou aí, ele fez algo. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, cuidou dele. Era o remédio da época, azeite e vinho nas feridas. Pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem, cuidou dele. Alguém que fez algo de fato, mudando a situação daquele pobre que estava quase morto. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3, ele está se referindo ao sacerdote, que passou longe, ao levita, que passou longe, e ao samaritano, que era persona não grata, era aquele que ninguém queria saber, porque era um povo mestiço,
era um povo que, enfim, não era bem querido. E aí, qual dos três parece o próximo desse aí? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Veja, Jesus está explicando sobre o amor, sobre até herdar a vida eterna. Quem entendeu isso? Que a vida precisa muito mais simplicidade, muito, que, por favor, os grandes teólogos não me entendam mal, muito menos teologia e muito mais prática. Claro que não se faz prática boa sem boa teologia, se é que você me entende. Mas muita discussão teológica, muita coisa, tudo. E o evangelho é simples, gente. O evangelho é um amor bem vivido, bem praticado, bem sentido. O evangelho é simples. O evangelho de Jesus. Se você conhece outro evangelho, você pode chamar de evangelho, mas não é o de Jesus. O de Jesus é de exemplos simples, de amor, de romper com a dureza do coração, de enxergar as pessoas e ter compaixão delas. Como temos visto as pessoas? Como temos visto com indiferença, com interesse, para usar as pessoas, ou para notá-las, para compreendê-las, para amá-las. Para onde temos olhado, para quem temos olhado e como temos olhado. Sabe, gente, a primeira coisa que eu vejo com esse momento de Jesus, enxergando a multidão, é isso: nós precisamos olhar, mas não um olhar qualquer, nós precisamos enxergar a dor do outro. Nós precisamos enxergar com um olhar que penetra e vai na dor do outro. Isso vai fazer diferença porque eu não vou julgar aquela pessoa. Isso vai fazer diferença porque eu vou me preocupar em ajudar aquela pessoa e não de fazer qualquer outra coisa que não ajude. O cristão, ele precisa olhar para o coração das pessoas, se Deus nos der essa capacidade. Olhar com bondade, olhar com atitude, olhar com compaixão. Primeiro, veja. A segunda coisa que eu quero trabalhar aqui, são três, é sinta. Sabe, gente, sentir o coração se compadecer. Você vai dizer: mas pastor, se eu não estou sentindo, eu não estou sentindo muito, o que é que eu faço se eu não estou sentindo? Tem jeito para mim e para você, porque tem hora que eu também não sinto. Não é toda hora que eu chego no sinal de trânsito e eu sinto compaixão por aquela pessoa que está ali. Mas você há de convir comigo que tem alguma coisa errada quando isso acontece. Eu não sei, eu estou usando esse exemplo, mas pode ser qualquer outro exemplo. Nós precisamos olhar, enxergar as pessoas, trocar de lugar com ela. Coração se compadecer. Irmãos, eu me preocupo com uma coisa. Uma marca dos últimos tempos, e eu tenho dito isso, é a indiferença. Mateus capítulo 24, verso 11, verso 12, por ali vai estar dizendo essa ideia. É uma explicação. Está lá a explicação. Muitos vão começar a sentir muito menos. A compaixão vai começar a se tornar uma coisa mais rara. Solidariedade real. Gente sem interesse de ganhar nada em troca para fazer o bem. Vai começar cada vez mais a se tornar mais raro. O que é que a palavra diz? E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Já temos vivido isso ou não? Sim, irmãos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta grave. Isso está no meio de nós, na igreja? Sim, irmãos. Não nos iludamos achando que isso não nos atinge o coração.
nós somos atingidos. E eu vou explicar. Eu estava vendo uma pessoa falar sobre isso, e ele dizia assim, é meio que lógico isso. Pessoas estão traindo mais as outras. Pessoas estão sendo más com você. Pessoas estão lhe usando. Nós nos sentimos usados. Tem gente lhe roubando. Tem gente preferindo, ao invés de lhe amar, podendo lhe amar e fazer algo por você, faz a ruindade mesmo. É isso ou não é, gente? É isso. Está acontecendo, as decepções estão se avolumando. E nós estamos sofrendo. As injustiças estão ganhando mais força. E nós terminamos fechando o coração. Todas essas coisas que falei colaboram para que o nosso coração se endureça. O nosso mesmo, da igreja, ficar com o coração duro. E talvez se acomodar e dizer, melhor só ir no domingo mesmo na igreja, tá bom, dou meu dízimo. Estou em obrigação com Deus, tudo quitado, tudo ok. Já estou em um ministério da igreja, está tudo bem. E acabou. Mas na vida prática, na vida diária, está longe do coração de Deus. Está longe do que Deus quer que a igreja entenda. Que nós somos embaixadores dele. Que nós precisamos caminhar para parecer mais com Cristo. Ter compaixão como ele teve, como ele mostrou e como ele tem. Nós não somos assim, irmãos. Nós não somos e não podemos ser. Eu me lembro de Davi orando, no Salmo 51. Eis que em iniquidade fui formado. Davi estava se sentindo sujo. Sabe, eu estou no meio do pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, o verso 5. Salmo 51. Verso 6 agora, eis que amas a verdade no íntimo. Ele está orando. E no oculto me fazes conhecer sabedoria. E aí ele pede. Que pedido lindo. Verso 7, Salmo 51, verso 7. Purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O esopo é uma planta, irmãos. A gente vê quando vai a Israel. Se você quiser ir comigo, o ano que vem tem vaga para você, me procure no final do culto. Nós conhecemos a planta, o esopo. Eles faziam isso, utilizavam como uma limpeza. É adstringente, ela limpa. Se você limpar um copo com ela, vai limpando bem. E aí ele usa algo do dia a dia para trazer para a alma. Ele diz, olha, purifica-me com esopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. E aí vem o verso 10. Preste atenção nesse verso. Ore todos os dias esse verso. Lembre-se dele quando você estiver com o coração indiferente. Porque é um grande verso para nós. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Meus irmãos, nós precisamos nos alinhar a Davi. Nem sempre a nossa vida está assim. Ideal, com compaixão, olhando para as pessoas e enxergando o interior delas. Não. Às vezes a vida nos prega essa peça de termos um coração duro. Eu me lembro de Ezequiel 36, do verso 25 ao 28, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós. É uma profecia para o povo de Deus. E vocês vão ficar purificados de todas as suas imundícies e de todos os ídolos. Eu vou purificar vocês. O verso 26, e eu vou te dar um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Essa expressão
profeta Ezequiel de dizer assim: olha, vocês estão com o coração endurecido, é verdade, mas é Deus falando. Eu vou mudar isso em vocês. Eu vou fazer algo novo. E se você continua lendo, vendo até o final, você vai ver que o Espírito, porém dentro de vós, o meu Espírito. Quem tem o Espírito Santo, gente, não pode ter o coração endurecido. Mas a gente sabe que a gente pode entristecer o coração. A gente termina endurecendo o coração se a gente fechar o nosso coração. Há uma parte de Deus nesse processo. Há uma parte em nós. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos ser o coração endurecido, porque nós somos o povo do amor. Nós somos o povo da paz. Nós somos o povo que não age em violência. Precisamos entender isso. Somos o povo que perdoa. Se o mundo não entende o perdão, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se o mundo não entende o perdão, é porque não encontrou você ainda. Olha o que eu estou dizendo. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega a capacidade de perdoar pessoas que vão fazer mal a você. E a pessoa vai ficar louca. Como assim? Me perdoa. Você carrega a capacidade de amar pessoas, porque você tem o Espírito Santo. E quem não entende isso vai ficar louco também. Nós somos esse povo. Um povo que tem a capacidade de olhar para o perdido, para uma criança que não tem perspectiva de vida. Olha, se você vê, a vida está dura já para quem é classe média. E você olha, tem muita gente aí perdida. Para quem tem condições, que nasceu numa família mais estruturada, porque estruturada mesmo está difícil de achar hoje, né? Não é assim? Mas uma família que pelo menos tem algum crente ali, que lê a palavra junto, ora junto. Está difícil já para esse povo. Agora tu imagina uma criança que está nascendo na favela, sem pai, jogado lá com a mãe que está drogada na Cracolândia. Vimos coisas assim, irmãos. É coisa de partir o coração. É coisa de olhar assim, e talvez alguns de nós ainda possam dizer assim: isso não tem jeito não, pastor, vamos investir em quem tem jeito. Porque esse povo aí não tem jeito não. Eu quero dizer para você que tem jeito. Essa é a grande mensagem dessa noite. Tem jeito para todo mundo. Nós vimos, irmãos, nós tocamos em pessoas restauradas do nada. Que história linda, um rapaz que nos levou, nos deu carona de volta para o aeroporto. Foi restaurado nesse lugar do nada. Morava sem pai, sem mãe, sem nada. E hoje restaurado porque alguém investiu nele. E vimos várias histórias assim. É verdade que muitos se perderam. Mas a esperança quando o povo de Deus, eu arrisco dizer, quando somente o povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, resolve investir em pessoas que o mundo já disse não tem jeito. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque o coração de Deus está para os órfãos, está para as viúvas. O coração de Deus está para o pobre. E nós precisamos entender e viver o coração de Deus. Pastor, mas o senhor já está lá na frente, pastor. É porque eu estou mostrando onde a gente precisa chegar. Volta um pouquinho, pastor, então. Eu não estou conseguindo amar o pessoal da minha casa.
Está grave, viu? Eu não estou conseguindo amar, pastor, o meu vizinho. Está me perturbando demais o meu vizinho. Eu não estou conseguindo amar meus familiares. Eu não estou conseguindo amar meus antigos amigos que fizeram coisa comigo. E eu não estou conseguindo amar esse povo. Aí eu digo para os irmãos, tem solução para você. Porque Jesus nos vê. Antes de nós enxergarmos os outros, vermos os outros, fazermos o que Jesus está nos mostrando que é o coração dele, que é o que ele quer fazer, ele fez conosco. Você está aqui hoje porque Jesus olhou para você, porque alguém investiu em você, porque houve um olhar de Deus para você. Lembre disso. E seja instrumento de Deus. Veja as pessoas. Sinta a compaixão. Você pode repetir comigo? Veja as pessoas. Sinta a compaixão que vem de Deus. Por fim, irmãos, eu poderia falar aqui mais 1 hora tranquilamente, porque há muito para ser dito nisso. Haja. Você pode repetir aí, vire para o seu vizinho aí, diga aí. Haja. Pode ser mais forte aí para o outro. Haja. E haja coração. Haja do verbo agir. Sabe por quê? Se eu enxergar as pessoas, o interior delas, a necessidade delas, se eu sentir a compaixão, mas eu não fizer nada, que tipo de cristão eu sou, irmãos? Que tipo de entendimento do Espírito Santo eu recebi e não estou fazendo nada? Misericórdia de mim, misericórdia de você, quando nós vemos, enxergamos o interior, vemos o interior, temos até a compaixão já, mas a gente passa direto, viramos o levita e o sacerdote da parábola do samaritano. Não podemos, irmãos, isso. Precisamos fazer. Eu louvo a Deus que essa igreja já tem entendido isso. E nos pequenos grupos, por exemplo, a gente vê movimentos já. Irmãos nossos que estão passando alguma dificuldade, alguma coisa. Tem gente que me liga, pastor, o que é que a gente pode fazer? Eu digo, vamos fazer alguma coisa, aí faz. Mas é pouco. Precisamos fazer mais. Precisamos agir mais em amor. Agir. Jesus ensinou amor em palavras, em atitudes, e a maior expressão do Evangelho é essa. O Evangelho simples, ensinando, explicando o Evangelho e amando na prática. Meus irmãos, se isso não é Evangelho, eu não sei mais o que é. E é isso. Precisamos viver isso. Ontem, lá no culto, na comunidade, eu falei sobre propósito. Até disse assim, olha, gente, vou falar de uma palavra aqui, pode ser que alguém não conheça ainda. Propósito, eu expliquei o que era propósito. De objetivo, desejo, o sentido de viver, o sentido do que eu quero fazer, onde eu quero chegar, qual o meu propósito, meu projeto de vida. Eu fui falando algumas coisas e eu lembrei de Billy Graham. Lembrei de Billy Graham, um homem que pregou, dedicou a vida a pregar o Evangelho. Me assombrei com o cálculo que foi feito das pessoas que ele alcançou, porque terminou na rádio, terminou em televisão. E foi feito um cálculo que ele atingiu mais que 2,5 bilhões de pessoas. O ministério dele, ele pregando durante a vida, ele lotou estádios, ele foi para muitos lugares, foi para a rádio, foi para a TV e calcularam a audiência dele. Eu me lembro de uma ocasião onde ele pediu para toda a igreja da nação americana orar, e no dia tal, no horário tal,
convidar os familiares, vizinhos, para assistirem na televisão que ele ia pregar. E assim foi feito nos Estados Unidos. Nesse dia, milhares de pessoas, milhões de pessoas, assistiram a pregação, a mensagem do Evangelho por Billy Graham. Então, pessoas com propósito, pessoas que agiram, entenderam que precisavam enxergar que as pessoas estavam indo para o inferno, que havia mais para ser feito, teve compaixão das pessoas, porque ninguém faz isso, irmãos, dedicar a vida se não tiver compaixão de Deus. Quando eu olho o casal de missionários que está lá, conheci mais gente lá, conheci a missionária Heloísa, a Elô, está lá morando lá, irmãos, junto da Cracolândia. Quem faz isso, hein, gente? Perguntar quem quer ir para lá, morar lá. Levante a mão aí, porque a gente vai mandar você. Quem quer? Tem alguém aqui? Não, tem não. Ninguém a gente manda. Eles aceitam voluntários. A gente paga a sua passagem. É difícil, viu, gente? É difícil encontrar quem queira. Para pregar para multidões, aí é fácil. Mas para fazer um evangelho, ser vivido no simples, pregar para criança, todos os dias, educar, fazer coisa com a comunidade pobre, é difícil. E a gente precisa enxergar isso. Essa igreja precisa ter um trabalho assim. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a criança, o órfão, está no coração de Deus. A gente não pode esquecer esse povo. E são vidas para a gente alcançar. Eu estou só lançando coisa aqui hoje, viu? Só lançando. Lembrei de Luther King. A história daquele homem me impressionou, porque um homem que se dedicou e foi morto por uma causa de libertar, tirar o povo da segregação racial no sul dos Estados Unidos, no Alabama. Gente que viveu com um propósito de vida. E é interessante que há um momento na vida do Luther King que ele ora com a esposa. E ele ora com a esposa e os dois sentem de tal forma a presença de Deus, porque é um momento se ele vai continuar ou não, já tem pressão, estão recebendo telefonema ameaçando de morte e tal. E aí ele sente a presença de Deus, Deus dizer para ele: siga em frente, você vai cumprir uma missão que eu tenho, um propósito que eu tenho. E a esposa, no mesmo momento, orando, também sente a mesma coisa, e se encontram e diz: você também sentiu? Também, Deus também falou comigo, vamos continuar. E culmina numa revolução na nação inteira. Até Billy Graham foi pregar também no sul dos Estados Unidos contra a segregação. Conheceu o Martin Luther King Jr. e viveu também apoiando a causa. Tanta coisa aconteceu quando um homem entende que tem um chamado, um propósito de ver as pessoas, se colocar no lugar delas, de ter compaixão pelas almas que estão sofrendo, e vai agir. Você tem vivido por um propósito de vida? Ou você tem vivido de qualquer modo? O quanto você tem colocado de sua vida para o maior propósito de todos, proclamar o Evangelho com os lábios e com sua vida, impactar pessoas, ajudar pessoas, ajudar, servir na igreja local, servir na sua casa, servir no seu trabalho, ser um instrumento de Deus, enxergando as pessoas, tendo compaixão delas e agindo. Faça isso. Quero terminar com Charles Spurgeon, seu sermão 1351. Olha o número do sermão:
1351. Pregado de manhã, no Tabernáculo Metropolitano, na Inglaterra. Ele disse com reverência, e o sermão se chamava O Chamado Divino para Missionários. Imagine ouvir Charles Spurgeon falando sobre o chamado divino para os missionários. Ele disse com reverência e com toda a atenção de nossos corações, contemplemos a visão da glória que Isaías viu. Ele se remete a Isaías. A gente sabe que a história é o capítulo 6 de Isaías. Era necessário que ele a visse, aquela glória, para que pudesse ser trazido à condição de máximo comprometimento, da qual viria a consagração total expressa em ele emitir e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, esse trecho, dito por Pastor Neto, anos depois, Charles Spurgeon assistiu a Avatar 2. E ele diz que Isaías olhou para Deus e ele viu Deus. Eu vejo você, eu valorizo você, eu olho para o seu interior, eu vejo a compaixão, o amor, eu vejo tudo no Senhor. Aí a minha resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem visto Deus, se você tem visto o coração de Deus, a nossa resposta é: Senhor, eu preciso ir, eu preciso fazer mais. E para onde, pastor? Ir para a execução do amor, seja onde for, a execução do chamado de ser um cristão genuíno, de ser alguém que entendeu que precisa ver, enxergar as pessoas, amá-las, ter compaixão e agir para mudar realidades. Gente que está indo para o inferno, ou gente que está vivendo um inferno na vida. As duas realidades. E nós podemos agir transformando o inferno que virá e o inferno que já está. Você quer ser instrumento de Deus? Que você diga como Charles Spurgeon expôs: eis-me aqui, como Isaías falou, envia-me a mim. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Senhor, em tua presença, nós queremos colocar nossa vida mais uma vez. Oh Pai, quando vemos realidades difíceis, como nós vemos que fazemos pouco. Como fazemos pouco. Deus, transforma isso em nós. É bem verdade que o Senhor já tem nos impulsionado, mas nós queremos caminhar na direção que o Senhor está nos mandando. Queremos ver o Senhor a cada dia, ver o teu coração, Deus, enxergar aquilo que faz pulsar, Deus, pulsar o coração do Senhor, e alegra o teu coração. Deus, nos ajuda a sermos fiéis, a entendermos o teu evangelho, a vivermos de um modo a transformar as nossas realidades e daqueles que estão próximos de nós. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém.